Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio aqui dessa nossa jornada sobre como você ter mais intimidade com Deus. O nosso devocional dessa semana vai ter 5 episódios e esse aqui é o episódio número 1 de um total de 5. Hoje nós vamos pensar juntas sobre como conhecer a Deus, como é que você faz para conhecer a Deus. Quero te lembrar, antes da gente prosseguir aqui no nosso conteúdo, de você já deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso ajuda muito para que o nosso canal cresça, para que outras mulheres sejam alcançadas e abençoadas também, tá bom? E caso você não seja inscrita ainda aqui no canal, se inscreve logo para você receber todos os alertas sempre que tiver vídeo novo aqui, tá bom? Hoje eu separei pra gente pensar 2 versículos, Oséias 6:3 e Jó 42, versículo 5. Eu vou ler eles aqui com você. Oséias 6:3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Essa versão que eu tô lendo aqui para você é da Nova Almeida Atualizada. E lá na NVI, ele usa o verbo se esforçar. Conhecer o Senhor, e onde tem prossigamos, ele usa a palavra se esforçar. Isso porque o tradutor entendeu que é necessário um esforço para que a gente conheça a Deus. E lá em Jó 42, versículo 5, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E o que eu quero pensar com você hoje é se você realmente conhece a Deus ou se só você escuta falar coisas sobre Ele. Porque conhecer a Deus, e isso, gente, vale para qualquer relacionamento. Conhecer, saber sobre uma pessoa, né? Ah, eu conheço fulano de tal. É completamente diferente de você ter intimidade com essa pessoa. Vou te dar aqui um exemplo. Você segue alguém nas suas redes sociais, uma pastora, um cantor, um escritor, alguém que você admira, que você olha para a vida daquela pessoa e você se espelha. O fato de você ver todos os stories dessa pessoa, saber o que ela comeu no café da manhã, o que ela gosta, quais são as cores de roupa que ela usa, sobre o que ela acredita, o que ela fala, você pode conhecer muito sobre aquela pessoa. Mas isso não significa que você tem intimidade. Não quer dizer que no jantar de Natal você vai ser convidada lá para casa dessa pessoa que você segue. E assim também é com Deus. Ter intimidade com alguém é completamente diferente de saber sobre. Então, uma coisa é você saber sobre Deus e outra coisa é você ter intimidade com Deus. E aqui eu quero abrir o meu coração para você, porque eu sou cristã, eu nasci no lar cristão. E de acordo com a minha mãe, né, e algumas lembranças que eu tenho, a primeira vez que eu fui lá na frente dizendo que eu queria o céu, que eu queria Jesus, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, eu nasci conhecendo a Deus. Lendo a Bíblia desde criança, eu leio a Bíblia há mais de 30 anos, tá? Comecei a ler cedo também, tá, gente? Mas o fato de ter todas essas coisas que contam, né, que construíram o meu caráter, que construíram a minha identidade, saber tudo isso não queria dizer que eu tinha intimidade com Deus. Então eu vivi muitos anos da minha vida conhecendo a Jesus, acreditando nele, tendo a vida eterna como garantia, mas sem desfrutar da intimidade com Deus aqui na terra. E isso, gente, é você antecipar aquilo que você vai viver na eternidade, trazer para agora. Quando você busca a Deus no seu secreto, você pega um pouco daquilo que acontece no céu e traz para dentro do seu lugar secreto. É você provar, ter um gosto da eternidade. E a vida aqui na Terra é tão difícil, tão desafiadora, que só quando a gente tem essas gotas de Deus pingando sobre a nossa vida que a gente consegue ter clareza, ter resistência para continuar perseverando na nossa jornada com Deus. E uma grande questão sobre você conhecer a Deus de acordo com aquilo que as pessoas te falam é que você vai com certeza passar por muitas decepções. Pode ser que você sofra engano, que você acredite em mentiras. Por quê? Porque todo ser humano é falho e pecador. E Jesus, ele fala, né, a palavra de Deus fala lá no Novo Testamento que não existe outro mediador entre nós e Deus, que Jesus, ele é o único que pode ocupar esse lugar. Quando a gente terceiriza a nossa fé, a gente está pedindo para outra pessoa, né? Ai, fulano, ora por mim. Ai, fulano, vamos fazer jejum aqui por mim. Ai, fulano, o que eu faço aqui para resolver esse problema? Ai, fulano, o que Deus falou para você que é para mim fazer? Tudo isso a gente está terceirizando a nossa fé. Nós estamos abrindo mão de desfrutar da presença de Deus, pedindo para que outras pessoas façam isso em nosso lugar. E, gente, a oração, ela tem muito poder. Alguém orar pela sua vida, alguém liberar uma palavra profética, tudo isso tem muito valor.
Mas não adianta se você não tem uma vida com Deus no secreto. Como é que você vai conhecer, reconhecer a voz do seu pai quando ele falar com você, se você nunca ouviu, se você nunca parou para estudar a Bíblia, para meditar, para ler? E aqui, um parêntese nessa aula. Pri, quero ouvir a voz de Deus, o que é que eu faço? Deus, ele vai falar no vento, vai falar no fogo e tal, como é que é? O lugar onde Deus fala diretamente com você é na Bíblia. Deus tem inúmeras formas de falar, mas a que ele escolheu deixar como primeira, como a base de todas as outras, é a Bíblia. Então, abra a sua Bíblia e leia lá aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Tá, Pri, entendi. Então, o que é que eu faço então para conhecer mais de Deus, para ter mais intimidade com Ele? Conhecer a Deus requer que a gente faça escolhas. E a minha pergunta aqui para você hoje é: o que é que você está disposta a fazer para conhecer a Deus? Quem é minha aluna aqui mais antiga sabe que eu sempre gosto de falar isso. Todo relacionamento, ele requer sacrifício, ele requer que a gente faça um investimento em vários níveis. Investimento no nível da energia, você precisa se gastar, se doar, usar suas emoções para estar ali com Deus. Investimento financeiro, Pri, eu preciso pagar para ter a presença de Deus? Não! Mas talvez você tenha que abrir mão de estar mais tempo no seu trabalho para ficar um pouquinho aqui com Deus. Talvez você abra mão do seu sono. Eu não sei o que é que você vai precisar abrir mão. O que eu sei é que tudo que você fizer sempre vai valer a pena para você buscar Deus. Então, os níveis que eu tô falando aqui para você são nível de energia, nível financeiro e nível de tempo. Nós precisamos dedicar tempo. Tempo é uma das moedas mais valiosas que nós temos. E se você não tem tempo para estar com Deus, eu sinto te dizer que Deus, ele não está sendo a prioridade na sua vida. Nós precisamos conhecer a Deus com a nossa mente e com o nosso coração. Por que tem que ser com essas duas questões, Pri? Porque a sua mente, ela instrui o seu coração. E como é que eu alimento a minha mente? Tá lá em Filipenses capítulo 4, pensando nas coisas do alto, naquilo que vem de Deus. E onde é que você encontra as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto? Na Bíblia. Então, a sua mente, ela é alimentada pela Bíblia. E o seu coração, ele é alimentado quando você está na presença de Deus em oração. Pri, eu não sei como fazer esse meu momento com Deus. Presta atenção. A aula de número 11, que eu dei aqui mesmo no YouTube, ao vivo, ela ainda está disponível para você assistir. Assiste essa aula, que eu dei lá uma sugestão de como você pode ter o seu tempo a sós com Deus, tá? Não vou falar aqui porque já tem lá na aula, vai ficar redundante. Então, você alimenta a sua mente estudando mesmo a Bíblia, não só aquela leitura superficial, gente, tem que ter profundidade, tá? E também você alimenta o seu coração buscando a Deus no seu secreto. E aí eu quero que a gente parta para a prática, porque aqui eu já expliquei para você que eu não sou só sua professora, eu sou sua treinadora. A gente precisa sair daqui com uma ação prática do que você vai fazer hoje, a partir de hoje, para ter mais intimidade com Deus. O que eu quero que você comente aqui embaixo para mim? Qual vai ser o horário que você vai buscar a Deus? É de manhã, é de tarde, é de noite? Não tem problema, é o horário que você puder. Se você tem 15 minutos, dê o seu melhor. Se você tem 1 hora disponível, dê o seu melhor. O que eu quero saber é qual é o seu compromisso a partir de hoje, tá? Eu quero também que você prepare o seu coração para esse encontro e organize o ambiente onde você vai encontrar com Deus. Então, vou te dar aqui o meu exemplo. O meu tempo, o meu horário, Pri, que eu escolhi, que é o melhor, que encaixa na minha rotina. Você não é obrigada a fazer assim, tá, gente? Isso é de acordo com a minha rotina, com a maneira que o meu organismo funciona melhor de manhã. Então, o meu tempo com Deus geralmente é de 5 da manhã às 6. Pri, é todo dia assim? Não, gente, tem dias que eu falho, tá? Então, é de 5 às 6, esse é o meu horário. Como é que eu preparo o meu ambiente? Antes de dormir, eu já deixo tudo que eu vou usar separado. Os fones de ouvido para colocar a música sem letra, para eu conseguir me concentrar melhor. Os post-its que eu uso para colocar na minha Bíblia na hora que eu estou fazendo a leitura. O meu caderno que eu anoto, o meu devocional, que eu faço a minha meditação. Tudo isso eu já deixo pronto, separado. As canetas, a Bíblia, o meu plano de leitura, tudo que eu vou precisar. Eu deixo num canto separado, que é para quê? Quando eu acordar, eu não preciso parar, pensar, procurar. Eu já deixo pronto, que é para o meu cérebro não ter desculpas, tá? Então, na prática, é isso que eu quero que você faça também. Então, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu horário. E se você tem dúvida sobre como fazer o seu devocional, pode também comentar aqui embaixo na aula, que eu vou ter o maior prazer de te esclarecer, tá bom? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã no episódio de número 2.